quase 3 mil inscritos de 113 países. Conteúdos transmitidos em 4 idiomas. Este foi o GAIN Online, o Encontro Mundial de Comunicadores. Você vê os detalhes agora, aqui na NN. A comunicação adventista avançou e se diversificou muito na última década. Essa é a impressão que temos ao acompanhar o GAIN, evento que nesse ano foi realizado virtualmente. As apresentações do GAIN foram transmitidas em inglês, espanhol, português e francês. Há tantas iniciativas surgindo que a igreja está planejando promover edições trimestrais para que essas ideias possam ser compartilhadas online com mais frequência. Uma das novidades apresentadas nesta edição foi o aplicativo Meetup, mídia social adventista que tem apoiado inclusive o trabalho de plantio de igrejas, e a plataforma Center for Online Evangelism.org, que tem ajudado a capacitar missionários digitais. Outra ferramenta que esteve na vitrine do GAIN foi o site vividfaith.com, serviço que começou a ser testado em maio e cuja proposta é conectar pessoas com oportunidades de servir nas missões mundiais. 1º de maio de 2020, em meio ao lockdown da Covid, Vivid Faith entrou em teste. Que bênção tem sido ver os desafios da pandemia tornarem-se em oportunidades orquestradas pela providência. Em breve, também será lançado o projeto Deep Vision, ambiente virtual que poderá ser utilizado para oferecer cursos e treinamentos e desenvolver programas de mentoreamento educacional e espiritual. Como adventistas, gostaríamos de compartilhar conteúdo significativo e de alta qualidade com amigos e familiares. Conteúdo que eleva e inspira, conteúdo que conduz para Jesus. De certo modo, a crise sanitária acabou acelerando processos que já vinham sendo implementados. Por exemplo, pouco tempo antes de a pandemia chegar aos Estados Unidos, o Hope Channel criou um setor de distribuição de conteúdos digitais que agora está tendo um papel estratégico. Justamente 3 dias antes da pandemia chegar, criamos um novo departamento de distribuição digital para criar programação de espaço digital, nos permitindo apoiar completamente o evangelismo digital. Novos investimentos têm sido feitos no campo audiovisual em várias regiões do mundo. Na Romênia, por exemplo, o Hope Discovery está apostando em uma técnica de produção de vídeos para o YouTube que consiste em ensinar a Bíblia utilizando recursos gráficos modernos. Esta é uma técnica usada desde o primeiro filme em movimento. O nome popular é tela verde. Ao longo dos anos, esta técnica evoluiu, oferecendo uma variedade de possibilidades na era digital, especialmente para produtores de filmes que agora podem usar ao máximo sua imaginação. Porém, uma das maiores produções apresentadas nesta edição do GAIN foi o projeto Uncertainty, Incertezas, que envolve mais de 30 produções e materiais desenvolvidos ao longo de 9 meses. Além de um curta-metragem, um documentário e um livro, será disponibilizada uma série de 10 histórias gravadas em 10 países. Minha mente e o meu coração estão numa batalha constante. Do que você tá fugindo? Parece que alguma coisa se quebrou aqui dentro. Eu forço o sorriso. Eu forço o contato. Tudo que eu vou fazer, eu repasso 1000 vezes na minha mente. Ministérios coordenados por voluntários de igrejas locais também foram destacados, a exemplo do Hope Lives 365.
Há cerca de 7 anos, o jovem Matt Gray, engenheiro de tráfego aéreo e membro da comunidade adventista que o pastor Mark Phelan frequenta dos Estados Unidos, decidiu começar a gravar os sermões que o evangelista fazia naquela congregação e utilizar técnicas de otimização para impulsionar esses conteúdos no YouTube. Como resultado, alguns vídeos já registraram quase 1 milhão de visualizações. O que estou fazendo é apenas pensar cuidadosamente sobre como apresentaremos as informações para um público real. Eu penso na audiência, quem são eles, o que pensam, como podemos apresentar algo que eles se interessem, e há diferentes coisas que posso falar sobre isso. E podemos ver que funciona. Uma tendência que tem se fortalecido nos últimos anos e que ganhou força no contexto da pandemia é a de produções no modelo freelance. Por muitos anos, especialmente nesse país, tivemos trabalho de colarinho branco. Temos dito que quando você trabalha, vai para o escritório e o escritório é o lugar em que o trabalho é feito. Isso foi a única opção por um longo tempo. Freelancing é uma oportunidade e uma escolha de carreira para a vida. Em 2020, 12% de toda a força de trabalho migrou para o freelancing. E 96% dos que migraram durante a Covid dizem que vão ficar. Hoje, a Sede Mundial Adventista tem diversos colaboradores autônomos que prestam serviços à organização em vários projetos. Ainda não se trata de um padrão adotado pela igreja, mas de uma alternativa para suprir a necessidade atual. Aliás, é dessa forma que está sendo desenvolvido o game bíblico Heroes, que envolve 20 freelancers de diferentes áreas e regiões do mundo. Lançada no game deste ano, a nova versão do jogo já está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, mas ainda está em fase de testes. Para tanto, na primeira fase foram liberados 10 mil downloads. Heróis 2. O que vem à sua mente com a palavra herói? Provavelmente Superman ou Homem-Aranha, certo? Por causa da cultura pop, a palavra herói significa apenas alguém que concede poderes especiais. Um dos principais diferenciais da versão atualizada é que agora, além de responder aos desafios do jogo, os usuários podem perguntar aos heróis bíblicos a respeito de temas para os quais eles têm buscado respostas na internet. Por exemplo, morte, sofrimento, etc. O Heroes 2 vem acompanhado de uma série de 20 estudos bíblicos adaptados para esse público. A expectativa é alcançar gamers de países como o Brasil, onde 62% dos usuários de internet jogam online, segundo apontou um levantamento divulgado no início do mês pela Kantar Ibope Media. Além de falar de inovação, também houve espaço para refletir sobre o futuro da comunicação. Sem dúvida, ele será cada vez mais digital e robotizado. Mas há coisas que as máquinas nunca poderão fazer, o que desafia a igreja a investir em tecnologia sem desumanizar o evangelismo. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e para você, forte abraço. When Sarah's husband left her 4 years ago, she knew she had to find a way to support herself. But she didn't know where to look for a job. She prayed for direction, and God impressed her to share His word with the people living around her. Sarah began visiting her neighbors in their homes. I prayed for the sick, and they got well. I prayed for those who had evil spirits, and the spirits went away. I prayed for those who couldn't have children, and they were able to start a family. Some people were happy when Sarah visited them, but others didn't like it. One day, Sarah visited a family who was worshiping an idol. They demanded that she worship with them.
but she refused. One young woman angrily plunged Sarah's hand into a pot of boiling oil. I prayed, and when I removed my hand from the oil, it wasn't burned at all. The next day, the young woman's father called Sarah to apologize. He asked her to pray for his family. Sarah was happy to uplift this family in prayer. Now they are changed. They have accepted God, and they worship with us. 5 families witnessed Sarah escape serious injury that day. They were amazed, and they too have asked her to pray for them. When the local Adventist pastor learned about Sarah's miraculous experience, he told her, "You need to work for God." He offered her a position as a global mission pioneer, and Sarah eagerly accepted it. 4 years later, she still visits families in her community. She prays with them and shares literature about Jesus. On Sabbaths, she invites a group of women to worship in her home. Every Wednesday, she hosts a Bible study. There are many widows and orphans in her city, and Sarah does all she can to meet their spiritual and physical needs. She often buys the women saris or food for their families. As a pioneer, it's not only about prayer or just going to their houses. If I have extra clothes, I want to clothe them. If they need food, I will feed them. It's my duty. Sarah is no longer sad that her husband abandoned her. After he left, God has given me more strength so that I can preach the gospel and tell people that He is coming soon. He is taking care of me. Sarah asks you to pray for the people of her city. I want them to be ready for the second coming. I also want to appeal to everyone to be an example to others and serve them wholeheartedly. Sarah has found her greatest joy in being a global mission pioneer. I'm happy, and I'm willing to serve God as long as I'm alive. Please pray for Sarah and all our global mission pioneers around the world who are sharing the good news of Jesus' love and soon return.
O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar. E até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor. O Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos o caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de um para poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve voltará, que irá erguer a voz e proclamar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Esse mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim com teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem, vem brilhar, Espírito, vem brilhar.
Apesar do quadro sensível de saúde pública que estamos a vivenciar, não nos podemos esquecer que esta é uma quadra natalícia e que a essência do Natal é Jesus. E é por ele que nós estamos aqui. Ele é o sentido do Natal. Ele é o autor da história. Ele interrompeu a história e a história ficou marcada com um antes e um depois de Jesus Cristo. E é ele que vai concluir a história. Não é nenhuma teoria conspiradora. É Jesus Cristo. E por esta razão, o sentido do Natal continua a ser buscar e salvar o perdido e dar testemunho das grandes coisas que Ele tem feito por nós. E Ele tem dado grandes bênçãos na nossa vida. No texto introdutório da mensagem que eu gostaria de partilhar convosco, nós vamos abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, e eu gostava de ler convosco os versículos 38 a 39. Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos 38 a 39. Há um quinto evangelho, que é o evangelho da delicadeza. Se existir algum familiar ao vosso lado que não consiga encontrar o texto, poderão ensinar, poderão mostrar. É um texto fácil de encontrar. Está entre Gênesis e Apocalipse, por isso não vão ter dificuldade. E o texto diz: o homem de quem tinham saído os demónios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que ele lhe tinha feito. Eu volto novamente a dar ênfase às primeiras palavras. O Natal, o sentido do Natal é buscar e salvar o perdido. E é dar testemunho das coisas que Deus tem feito por nós. Por isso eu vou àquele que é a origem do Natal, que é Jesus Cristo, e vou através dele procurar trazer alguma inspiração de como é que nós podemos também replicar o modelo de Jesus. Ele atravessa o mar da Galileia e adormece porque está exausto. Talvez eu esta manhã me esteja a dirigir a pessoas que se sintam exaustas. Às vezes até só deprimidas pelo quadro que nós estamos a enfrentar do Covid. Nós ficamos cansados, deprimidos, cansados do trabalho, cansados dos problemas, cansados dos desafios que nos interpelam, e Jesus adormece porque está exausto. Subitamente uma grande tempestade interrompe aquele cenário que é digno de um postal. O vento uiva com rajadas ciclónicas, os relâmpagos rasgam o céu, iluminam o mar, iluminam aquele barco. As ondas entram no barco e os discípulos pensam que aquela é a sua última noite na terra. Provavelmente em algum momento da vossa vida vocês também já poderão ter pensado que este é o último dia, este é o último momento. Eu recordo-me, porque eu tenho uma fobia de andar de aviões, estive no Campori, do Brasil, em São Paulo, e numa travessia que fizemos de São Paulo para o Rio de Janeiro, o avião sacudia para cima e para baixo, e as pessoas que estavam à minha frente choravam. A minha mulher é tranquila em relação a esses elementos, mas eu pensei que provavelmente aquele seria o meu último momento. E às vezes acontece na nossa vida nós pensarmos. Eles eram marinheiros experientes e já tinham passado por muitas tempestades. De repente há um raio que ilumina o mar e mostra Jesus a dormir, como se fosse uma criança. Como é que é possível dormir numa tempestade? Como é que é possível estar sereno numa tempestade? Como é que é possível, neste quadro pandémico de Covid, mesmo assim podermos estar serenos e tranquilos, sabendo que Deus está a conduzir todas as coisas? Como é que é possível? E eles acordam Jesus e dizem: Senhor, tu não estás preocupado que pereçamos? Hoje nós podíamos também orar a Jesus e dizer: Senhor, tu não estás preocupado que tenhamos que enfrentar tudo isto? Não estás preocupado? Jesus levantou-se, olhou à sua volta e disse as seguintes palavras que vocês conhecem o significado. Shalom, que significa paz. Paz. Natal também é paz, tranquilidade. Paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é um sentimento. Paz é a estrutura da mente de Jesus Cristo em cada um de nós. Imediatamente as ondas acalmaram-se
o vento deixou de soprar e as nuvens dissiparam-se. E agora nós podíamos ver a lua e as estrelas projetando a sua luz no mar. Voltou a ser um cenário idílico. E o que é que o texto nos está a querer dizer? Que depois da tempestade vem a bonança. Independentemente da tempestade que possamos estar a passar no momento, a bonança chegará. Nós não podemos viver constantemente num estado de tempestade, é impossível. O ser humano não aguentaria, nós não temos resistência intelectual, moral, para estar em constante estado de tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. Os discípulos sentem agora mais medo do que a própria tempestade. Quem é este que até os elementos o respeitam? Agora, se Jesus pôde trazer paz a uma natureza em convulsão, será que Ele também não nos pode trazer paz se porventura esta manhã nós estamos também em convulsão? Se não temos paz interior, se não temos paz existencial? Depois deste evento, eles dirigem-se à costa sul do Mar da Galileia, na realidade é o Lago Tiberíades, à parte mais oriental, e agora eles já não tinham vento. E como não tinham vento, o que é que tinham que fazer? Tinham que remar, apanhavam o vento e circulavam. Agora não há vento, têm que remar. Eles chegam à praia de madrugada, e é aqui que se vai iniciar a nossa história. Antes de comentar esta história, este relato é apresentado não só no Evangelho de São Lucas, mas também em Marcos, que são evangelhos sinóticos em comparação. E dão-nos alguns detalhes que enriquecem a história. Alguns evangelhos dizem que era apenas um homem, outros dizem que eram gadarenos, eram dois. O que é que poderia ser? Ou um adulto e uma criança, ou um jovem, ou um homem e uma mulher. Como na cultura patriarcal hebraica, por vezes não se mencionava nem as crianças nem as mulheres, por isso é que um evangelista dá ênfase a uma determinada constituição do relato, ignorando o jovem ou a mulher, e o outro dá apenas ênfase a todos, aos dois, neste caso. Quando a nossa história começa, os discípulos estão a chegar a uma praia, e conseguem ver, através das sombras da madrugada, um cemitério. Cemitério significa dormitório. Por isso, não tenham receio. Se um dia o Senhor nos chamar para dormir, vamos para o dormitório. Vamos descansar, vamos para o dormitório. Os discípulos viram então este cemitério e ficaram impressionados, porque nós somos produtos culturais das histórias que nos contam, dos filmes que vemos, e às vezes as pessoas assustam-se. Eu fui membro de uma igreja no Alentejo, em que havia dois irmãos que ali estavam naquela igreja gêmeos, que eram filhos de um coveiro, e esse coveiro tomava conta do cemitério. Era o cemitério de Elvas, que é uma das bases até da Sérvia-Lusa. E então eles diziam, quando eram miúdos, divertiam-se a assustar as pessoas que ali estavam. Punham-se lá dentro da cova, de repente aparecia assim uma mão no ar, à noite. Mesmo na sacristia, quando o padre estava a preparar a homilia fúnebre, eles chamavam o padre, e o cenário era pior que um thriller, o autor americano Michael Jackson. Eles riam-se, divertiam-se. Eles saem do bote, imediatamente procuram lenha para se aquecer, para fazer uma fogueira, porque eles estavam encharcados, e quando nós apanhamos água, nós queremos aquecer-nos rapidamente, está frio, obviamente. E, entretanto, ouviram algo que lhes fez sentir um arrepio na espinha, como nós costumamos dizer vulgarmente. Era um som estridente, como se fosse de um animal. Eles levantaram-se por instinto e viram um ser, não sabiam que ser era aquele, era um ser que vinha na sua direção, proveniente do cemitério. Por isso é que eu dizia que o cenário era pior que o thriller. Ele tinha correntes que caíam no pescoço, nos pulsos, nos tornozelos, rangia os dentes, os olhos bugalhados, que pareciam que iam sair de órbita, um cheiro nauseabundo, saía espuma pela boca e estava repleto de cicatrizes. Vocês sabem o que é que disseram os discípulos naquele momento? Louvado seja Deus por esta oportunidade que nos dá, Senhor, de poder testemunhar este homem. Foi isso? Olha, Pedro, se tu tivesse um livro missionário deste ano, 2020, vamos entregar a este nosso querido. Foi isto que eles fizeram? Eu acho que não.
O texto diz que não. Eles tiveram medo e olharam para aquele homem e pensaram que não havia esperança para ele. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio no Natal para buscar e salvar o que se havia perdido. Eles estavam tão nervosos com a tempestade que imediatamente correram para o barco e empurraram-no e parecia uma equipa de remo olímpico a remar. Eles até empurravam com os pés. A Nuxa, às vezes, quando vai comigo no lado do carro e eu vou assim um bocadinho mais nervoso a conduzir, ela até trava com as mãos. Como se as mãos travassem alguma coisa no carro. Mas trava, agarra na porta e no vidro. E eles estavam tão nervosos que remavam de forma sincronizada e de forma rápida. Se vocês colocassem uma corda agarrada ao barco dos discípulos, podiam fazer até jet ski, podiam fazer ski no barco dos discípulos. Depois de estarem mais ou menos a 30 metros da costa, numa zona de conforto, eles começaram a contar a tripulação. Estavam 13 inicialmente no barco e agora contam e estão apenas 12. Esqueceram-se de Jesus outra vez. Se nós olharmos para o início deste ano 2020, se calhar vamos ver que em muitos momentos da nossa vida nós esquecemos de Jesus. Se calhar em muitos empreendimentos, muitas decisões, escolhas que nós realizamos, nós esquecemos de Jesus. Mas Ele está no lugar onde sempre esteve, à espera da nossa solicitação. E os discípulos, mais uma vez, esqueceram-se de Jesus. Eles ali olham para a praia e encontram um quadro de grande conflito. Jesus não fugiu daquele gadareno. Ele estava ali frente a frente com aquele homem. E o endemoninhado estava aprisionado por uma legião. Sabem quantos homens é que continham uma legião romana? Alguém tem uma noção? 6.000. Aquele homem estava aprisionado por 6.000 demónios. Ele representa a pessoa mais perdida na Bíblia. Na realidade, ele é a perfeita encarnação do diabo. E ao lado dele está Jesus, que é a perfeita encarnação de Deus. Naqueles homens, ou naquele homem, nós encontramos o plano de destruição do diabo para a humanidade. Mas em Jesus nós encontramos o plano de salvação para a humanidade. Jesus não teme aquele homem, mas humaniza-o, trata-o com dignidade, acolhe-o, levanta-o. E é isto que Deus espera de cada um de nós, quando lidamos com o necessitado, com o aflito, podermos acolher, podermos tratar as pessoas com dignidade, poder levantá-las independentemente do seu problema, independentemente da sua luta e da sua dificuldade. Devido à má compreensão do Evangelho, muitos pensam que Jesus trata a humanidade de acordo com o seu comportamento. Será que Jesus nos trata de acordo com os nossos comportamentos? Já alguma vez pensaram nisso? Se Ele nos tratasse conforme nós nos comportávamos, o que é que seria de nós? E nós vemos isto exatamente no relato bíblico. Nesta história nós constatamos que Jesus vai tratar aquele homem ou aqueles homens por aquilo que eles não são, mas sobretudo por aquilo que eles podem vir a ser. Ele continua a ter valores. E liberto, aqueles homens podem ser outros. Nós não damos oportunidades. Nós não damos. Nós dizemos às pessoas, tu has de ser sempre o mesmo. Tu has de ser sempre a mesma. E Jesus costuma praticar o quebra-gelo. Pergunta-te, como é que te chamas? Ele quer estabelecer um relacionamento. E o cristianismo é um relacionamento com Jesus. Às vezes nós vivemos o igregismo. O igregismo é um relacionamento com a igreja. E quando nós vivemos uma vida inteira dentro da igreja, em relacionamento apenas com a igreja, nós vamos nos cansar. Vai-nos faltar as forças. Mas cristianismo e igregismo são completamente diferentes. E aquele homem responde, que tenho eu contigo? Na realidade era, deixa-me em paz, não me aborreças. E não é assim que nós respondemos muitas vezes, mesmo sabendo que estamos mal, deixa-me em paz, não me aborreças. Eu desconfio que neste quadro de pandemia, alguns têm ganho coragem para fazer aquilo que gostariam de ter feito há muito tempo. Desligar-se de Deus. Desligar-se de Deus progressivamente. Às vezes nós só precisamos de um motivo. Às vezes só precisamos de uma desculpa. Eu gostaria de vos colocar a seguinte questão.
Será que aquele homem nasceu assim? Será que alguém nasce endemoninhado? Será que alguém nasce possesso? É verdade que nós utilizamos a expressão idiomática às vezes para alguns miúdos que se comportam mal e dizemos, olha, aquele indivíduo, aquele miúdo está possesso. Ou aquela pessoa parece um possesso. E se calhar até nos remete aos relatos bíblicos. Se calhar vem daqui mesmo, que significa uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que fala antes de pensar. Isto acontece através de um processo gradual, pouco a pouco. Quando nos rendemos aos desejos pecaminosos de uma forma continuada, nós vamos concedendo ao diabo controle sobre a nossa vida. E nós podemos chegar-nos a render ao inimigo de tal forma que já não temos vontade de mudar. Já nem sequer conseguimos ativar os mecanismos que nos poderiam libertar em Cristo Jesus. Do ponto de vista bíblico, o mal é sempre diabólico. E neste sentido, quando a pessoa está dominada por alguma forma de mal, contrai algum nível de possessão. É verdade que os casos como desta história, no nosso contexto, são difíceis de encontrar. Mas na nossa sociedade podem existir com outros formatos. Pessoas que são vítimas da glutonaria, pessoas que são vítimas da violência, da indiferença, da luxúria, do sexo, do orgulho, uma legião de espíritos imundos que nos arrastam para lugares solitários para consumar os nossos atos pecaminosos ou os nossos pensamentos pecaminosos. Ou então nos arrastam para lugares públicos e desta forma nós também somos expostos. Acorrentam-nos na mesma e levam-nos para o abismo. As nossas modernas Gadaras estão cheias destas vítimas. Onde é que ele vive? Onde é que vive este querido? Onde é que viviam os gadarenos? Se estavam atentos, onde é que eles viviam? No cemitério. Alguém disse aqui, viviam no cemitério. Quem é que normalmente vive nos cemitérios? Quem é que normalmente vive nos cemitérios? Bom, alguns estão a dizer os mortos. Mas deixem-nos dizer que esta pergunta tem rasteira, que os mortos não vivem. Ok? Os mortos não vivem. Nós estamos a assistir a uma nova classe chamada de zombies. Os zombies são mortos-vivos. Quer isto dizer que nós biologicamente estamos vivos, assumimos funções na sociedade, mas espiritualmente estamos mortos. Espiritualmente estamos mortos. Quais são as primeiras 4 palavras do livro de Gênesis? No princípio, criou Deus. Quais são as últimas palavras do capítulo 50 de Gênesis, que é o último da Bíblia? José, numa urna, no Egito. Quer isto dizer que o autor da história, que é Jesus Cristo, criou-nos para a vida, para um projeto de eternidade. Mas assim que foi inaugurada a experiência do pecado, chegou a morte. E a morte neste momento é certa na nossa vida. Tudo o que nasce, morre. É assim no mundo vegetal, é assim no mundo animal e é assim na nossa vida. Mal nascemos, começamos a morrer. E se verdadeiramente não recorrermos a Jesus Cristo, estamos condenados. 1 de João, no capítulo 5, no versículo 12, diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. No Egito há um lugar chamado a Cidade dos Mortos. Fica perto do Cairo. É um cemitério onde as pessoas vivem por ali. Como não havia mais espaço para construções sociais, o governo do presidente ou do ex-presidente Mubarak permitiu que fossem sendo construídas ali aquelas habitações, sem qualquer ordenamento territorial. Esta tolerância permitiu que a água canalizada chegasse lá, que existisse também eletricidade, algumas puxadas, vários cabos que encontramos por ali, e encontramos as crianças a brincar no cemitério. Encontramos os adultos a trabalhar num cemitério. E este é um exemplo da micro-realidade que se transformou o nosso mundo, que se transformou a nossa vida. E a vestimenta deste homem? O que é que ele vestia? Vestia alguma coisa? Lembram-se? Vestia correntes.
As correntes protegem do frio, protegem do calor. Eu há bocado estava sentado ali com a minha mulher, estava a vir uma aragem, é natural, nós temos de ter circulação na sala, mas estava difícil aguentar o frio, estava difícil. Agora imaginem estar vestido apenas com correntes. Não há casacos, não há sobretudos, não há roupa, só apenas correntes. O que é que representam as correntes na Bíblia? Este homem rebelava-se contra qualquer restrição, contra qualquer norma. Ele não queria regras e por isso ele rompia as correntes. E esta é uma das características do diabo. Ele odeia leis, ele odeia pessoas que se dominam a si próprias, que têm autodisciplina. Ele não quer que tu sejas controlado pelas tuas faculdades espirituais, mas que sejas dominado pela tua natureza carnal, pelos teus instintos. Além das correntes, ele não vestia mais nada. O que é que representa a roupa na Bíblia? O que é que representa a roupa? O caráter, o nosso caráter. E quando a Bíblia refere-se ao nosso caráter, diz que as nossas roupas são trapos de imundície. Trapos de imundície, não temos nada para onde orgulhar. Mas as nossas roupas poderão ser substituídas pelo manto de Jesus Cristo. E o que é que representa o manto de Jesus Cristo? A sua justiça. A sua justiça. Depois de Adão e Eva se encontrarem com o diabo no jardim, eles descobriram que estavam nus. E este é um dos propósitos do inimigo, é tornar-nos nus, desnudar-nos, para sentirmos vergonha. A maioria das pessoas, se perderem a roupa, ficam com vergonha. Mas há outros que não se envergonham, até gostam de se ostentar, gostam de andar por aí. O que é que farias neste momento se, num estalar de dedos, a tua roupa se desintegrasse? Nesta hora. Só que eu ainda vou dificultar o quadro. Tu és o único nesta sala que vais ficar sem roupa. O que é que tu farias? Se calhar tentarias cobrir-te e fazer uma retirada estratégica, ou ficarias aqui a assistir, calmo e tranquilo, como se não se fosse nada? Este é um dos sonhos que muitas vezes costumamos ter. Não sei se os irmãos já tiveram este tipo de sonho. Às vezes nós sonhamos que estamos em roupa interior ou de pijama e estamos num evento público. Isto explica-se psicologicamente, obviamente. Nós não vamos ter tempo para isso, mas é um dos medos e dos receios que o ser humano pode e chega a ter. E se Deus te disser esta manhã que tu estás nu, que eu estou nu, na verdade, Ele afirma exatamente estas palavras à nossa geração, à última igreja, antes do seu regresso. Ele diz a Laodiceia: tu és pobre, miserável, cego e nu. Nós estamos nus. O problema é que nós não sabemos. O problema é que nós nem sequer queremos pensar nisso, vamos ser honestos. Nós estamos mais preocupados sobre aquilo que os nossos amigos, familiares ou irmãos pensariam sobre nós, de estarmos nus, ou termos as nossas fragilidades expostas, do que estarmos nus na presença de Deus. Mas Jesus, ainda assim, oferece-nos o seu manto para cobrir a nossa nudez. A Bíblia diz que aquele homem cortava-se com pedras. Às vezes nós podemos pensar que o cortar com pedras era cair, aleijar-se e ficar magoado. Mas não é isso que o texto está a dizer. O texto diz que deliberadamente ele cortava-se com pedras afiadas e mutilava-se constantemente. Nós hoje encontramos cada vez mais pessoas na sociedade que se automutilam. Porquê? Porque a dor existencial é superior à dor física. Então as pessoas querem se magoar de tal forma a que não sintam a sua dor existencial. Hoje até o processo mais avançado da tatuagem, e os jovens que estão aqui devem saber, existe a chamada escarificação. Não sei se vocês já ouviram falar nas escarificações. São pessoas que se lancetam com lâminas e então projetam a chamada tatuagem eterna. A tatuagem já não sai mais. É uma escarificação. Este inimigo não está preocupado com o nosso bem-estar. Estes homens estavam nas mãos do inimigo e o diabo queria que ele se mutilasse. Mas o nosso templo é o corpo, continua a ser o templo do Espírito Santo. Quando no Monte Carmelo Elias enfrentava os profetas de Baal
e eles faziam uma série de rituais para apaziguar a ira dos deuses, uma das suas práticas era exatamente lancetar-se, mutilar-se. E nós encontramos este padrão em muitas religiões pagãs. Deus criou-nos com o número apropriado de orifícios no corpo. Ele não nos pediu que acrescentássemos mais orifícios. Por isso, esta questão representa muito mais do que fazer um simples par de buracos nas orelhas, continuando pelas cartilagens, até consigamos captar a frequência de rádio, até 5G. Continuando pelo lancetar das sobrancelhas, do nariz, dos lábios, das partes íntimas, e Satanás vai triunfando, desvirtuando a imagem da criação. O diabo quer que nos mutilemos, que nos possamos destruir. E este ritual determina a sua ascendência sobre a nossa vida. Mas quando Jesus chega à praia, ele começa a ouvir os demónios a falarem na mente daquele homem, do gadareno. Será que isto não acontece na nossa vida? Conflito na nossa mente. Quantas vezes o bem e o mal se degladiam? Isto foi assim no ano 2020 na nossa mente. O que é que vamos dizer? Como é que vamos reagir? Como é que vamos pensar? Como é que vamos decidir? E eu ouvi os demónios dizerem, oh não, este é Jesus, esta é a salvação, o que é que nós vamos fazer? Mas o pouco que restava ainda da consciência deste homem impulsionou a ir ter com Jesus para ser restaurado. E cai de joelhos com o objetivo de pedir ajuda. Mas ele mesmo assim não conseguiu. Assim que abriu a boca, os demónios falaram. Não tem acontecido convosco? Às vezes eu oro a Deus, Senhor, ajuda-me a domesticar este meu mau traço de caráter. Senhor, ajuda-me a controlar. Mas quando estou sob pressão, imediatamente eu quero dizer aquilo que estava no meu coração e saem coisas más, torpes. Figuradamente, os demónios falam. O que é mau em mim fala. Mas ainda assim eu posso ir a Jesus como estou neste momento. Talvez eu nem saiba orar. Ou não saiba orar de uma forma eloquente, mas não importa. O importante é ir a Jesus como estamos nesta hora. E Jesus mesmo assim o ouviu, expulsando todos os demónios. Quer isto dizer que não há nenhum de nós aqui pior que aquele homem. Mas mesmo assim, na condição dele, ele foi. O texto afirma que ali perto havia ali uma vara de porcos. Eram cerca de 2.000. Embora os judeus soubessem que os porcos eram imundos, eles aproveitavam-se da clientela pagã para fazer negócio. E o inimigo teve a ideia demoníaca de se aproveitar dos porcos para que a libertação do endemoninhado fosse abafada. Normalmente é assim que ele atua na nossa vida. Sempre que há bênçãos de Deus a acontecerem, sempre que há um projeto na igreja, sempre que há orientação do Espírito de Deus, ele tem os seus fé diversos, tem o seu fogo de artifício para imediatamente abafar aquilo que Deus está a realizar na vida de algum de nós ou na vida de algum projeto. E Jesus ordenou ou permitiu que os demónios fossem em direção aos porcos, sendo esfacelados no mar. Em certa medida, o comportamento de porco pode existir em cada ser humano, mas Jesus quis mostrar que as pessoas estão acima dos porcos e acima do materialismo. Estamos nesta quadra natalícia. Não nos esqueçamos que as pessoas estão acima do consumismo, estão acima do materialismo. Quando estiveres com os teus familiares neste Natal, lembra-te que eles são a dádiva mais importante que tu tens. O resto é passageiro, o resto é secundário. Agradece ao teu avô, agradece à tua avó, agradece aos teus pais, agradece aos teus filhos, porque eles existem e podem não existir para sempre. Aproveita esse momento para estar com eles. Jesus veio organizar todas as coisas. Ele colocou o gadareno consigo mesmo e colocou os porcos com os demónios. E às vezes, tudo o que é consumismo, tudo o que é materialista, faz parte de um reino que nós não queremos ter nada a ver, ainda que estejamos aqui. Se nós conhecemos as nossas Bíblias, para os judeus sabemos que o sangue era imundo. Este homem estava repleto de sangue. Os porcos também são imundos. O cemitério também é imundo. A Bíblia diz que logo depois que os porcos caíram na água, as pessoas que viram, correram imediatamente para contar a novidade lá na comunidade. E quando a população chegou à praia, sabem o que é que eles viram? O lunático, o gadareno, sentado aos pés de Jesus, tranquilo da vida, mansinho, eles todos tinham medo dele.
como se fosse a Maria Madalena, a ouvir Jesus, os ensinamentos. E é isto que me emociona. Eu acredito que quando Jesus expulsou os demónios, como aconteceu na história de Pedro em Atos 12, que as correntes do apóstolo caíram, eu acredito que a partir do momento em que Jesus libertou aquele homem, as correntes também caíram ao chão. Ele já não tinha sangue. Quer isto dizer que Jesus foi ao mar e limpou-lhe as feridas, limpou-lhe o sangue. Ele estava nu. Jesus retirou o seu manto, porque antigamente, além da roupa, eles tinham um manto, e colocou-lhe o seu manto à sua volta. Queridos irmãos, esta é a história da salvação. Esta é a história da salvação, é isto que Deus faz connosco. Quando Jesus nos transforma, nem todos reagem bem. Nem todos reagem bem. Jesus atravessou o mar turbulento, acalmando esta alma em conflito. Mas as pessoas queriam que Jesus saísse imediatamente dali, porque tinham medo. Naquele relato todo, só 2 pessoas é que estavam em paz. Era Jesus e o gadareno. Mais ninguém, nem os discípulos. Se nós pedirmos a Jesus que vá embora, Ele vai, porque Ele é um cavalheiro. Jesus não se impõe. Ele não entra no nosso coração, Ele não força a entrada na nossa vida. Quando Jesus se preparava para sair daquele lugar, o gadareno pediu a Jesus: Senhor, deixa-me ir contigo. Deixa-me ir contigo. Mas Jesus disse-lhe: vai e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Neste Natal, neste final de ano, o Senhor também nos está a dizer: vai e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Que bênçãos Ele tem derramado na tua vida. Este é o momento da ação de graças, este é o momento de agradecimento. E são tantas as bênçãos que têm chegado. Todos preferimos apoiar-nos em alguém do que enfrentar sozinhos a dura realidade. Mas Jesus admira as pessoas que saem da sua zona de conforto. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui esta manhã saíram da zona de conforto. O mundo cá fora, há inúmeros perigos. Há perigo de contágio, há perigo do Covid. Mas mesmo assim nós saímos. Nós saímos da nossa zona de conforto. Ouvi dizer que amanhã, e eu que também quero estar, vai haver uma distribuição de cabazes de almoço de Natal. Se calhar no domingo poderíamos estar dedicados a projetos familiares, mas há um grupo de pessoas que vai sair da sua zona de conforto. Existem outros que não abdicam da sua zona de segurança. Existem outros que não abdicam da sua zona de estabilidade e preferem muitas vezes isolar-se, vivendo a sua santidade. Jesus transformou aquele homem num evangelista e pode fazer o mesmo por cada um de nós, independentemente do nosso dom e do nosso talento. Pregar o Evangelho não se resume somente à dimensão pessoal, vertical entre nós e Deus, mas sobretudo tem uma componente horizontal. E o Natal é isso, é buscar e salvar o perdido. O Natal é levantar quem sofre, é humanizar, é tratar com dignidade. O Natal é sair e contar as grandes coisas que Deus tem feito por cada um de nós. Nós podemos esta manhã escolher ir a Jesus, como fez aquele gadareno. A situação dele é muito pior que a nossa. Ele é o homem mais perdido da Bíblia. Podemos ir a Jesus. Ele vai nos vestir com o seu manto de justiça. Ele vai nos limpar. Ele vai sarar-nos. Ele vai trazer cura. Primeiramente cura espiritual. E se for necessário também cura física. Se este homem foi aceito por Jesus, Ele também nos vai salvar. Que cada um de nós, no final deste ano e sobretudo neste sábado, responda positivamente à iniciativa de salvação que o Senhor nos quer fazer. Ele está aqui hoje, aqui na Igreja do Barreiro. Está também à espera de uma oportunidade. E se eu permitir que Ele entre, Ele vai sarar, vai curar e nós vamos encontrar um sentido existencial para a nossa vida. Um Feliz Natal.